Senhor Jesus. Oh, na luz quero viver. Amém. Ensino aqui, me lembrou a primeira mensagem da conferência que eu tive a oportunidade de ouvir hoje. O irmão falando sobre a necessidade de nós vivermos e andarmos no Espírito. A mensagem, nessa mensagem ele tocou uma questão muito interessante, que eu acho que nós nos identificamos com isso. Embora nós saibamos a necessidade que nós temos de andar no Espírito, mas na nossa experiência, na maioria das vezes, nós não temos essa realidade. Nós não conseguimos. Mas aí vem uma palavra de salvação para mim e para você essa noite. Amém. O que Deus deseja é encontrar um coração quebrantado, humilde, e reconheça a incapacidade, as limitações e as fraquezas, e se coloque diante de Deus em oração e diga: Senhor, eu não consigo andar no Espírito. Me ajude a andar no Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Fazendo isso, será possível para você, irmão e irmã, será possível para mim praticar o viver e o andar no Espírito. Amém. Deus procura hoje pessoas assim, com o coração aquebrantado, reconhecendo as fraquezas e as limitações. Verdade. E aí o Senhor vai nos capacitar, irmão. Porque andar no Espírito nós não temos condições, nós não temos força, capacidade para isso. Verdade. Mas há em nós um Cristo interior. Amém. Que é capaz de fazer todas as coisas. Amém. Uma vida de ressurreição. Amém. Vai nos levar a viver e andar no Espírito. Amém. Dá esperança para nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Já morri com Cristo agora para a lei. Já não vivo, mas quem vive em mim é meu Rei. Pela fé de Cristo vou aqui prosseguir. Ele viverá então por meio de mim. Irmãos, vamos juntos desfrutar o hino S87. Oh, Senhor Jesus. A intenção de Deus é que o seu Cristo seja infundido em todo o meu coração, me tornando um filho com sua vida, para hoje ser a sua expressão. Jesus, aleluia, fui imerso em Cristo e de Cristo, assim estou revestido, o Espírito ao meu foi mesclado, nesta união de vida estou, Senhor Jesus, Cristo está agora se formando em mim, amém, e serei a Ele conformado por fim, conduzindo minha glória, Ele está com os santos em seu reino, o vou expressar, eis o desejo de Deus, ó Senhor Jesus, ó conduzindo minha glória, Ele está, Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. A intenção
Hoje recebida, sim, pela fé. Já morri com Cristo, agora para valer. Já não vivo, mas quem vive Já em mim, não vivo, mas quem vive em mim é meu rei. pela fé de Cristo vou aqui prosseguir. Pela fé de Cristo vou aqui prosseguir. Ele viverá então por meio de Ele viverá então por meio de mim. Aleluia, fui impresso em Cristo, e de Cristo assim estou revestido. O Espírito ao meu foi mesclado, nesta união divina Cristo está agora se formando em mim, e serei a Ele conformado por fim, conduzindo minha glória. Ele está com os santos em seu reino vou expressar. Eis o desejo de Senhor Jesus. Bem, irmãos, Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Eu estava compartilhando contigo agora há pouco, irmãos. E depois dessas últimas mensagens, a gente vê glorificação em tudo. Irmãos, que hino maravilhoso. Senhor Jesus. A gente tem ideia de que glorificação era uma luz, né? Nas últimas mensagens nós temos percebido que glorificação, irmãos, é sermos introduzidos em Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Qual foi o hino? Esqueci, ó. C, S, 8:7. A intenção de Deus é que o seu Cristo seja infundido em todo o meu coração. Qual foi a outra estrofe? Aleluia. Fui imerso em Cristo e de Cristo estou revestido. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor. Senhor, em especial pela tua palavra. Senhor, vem nessa noite, Senhor. Senhor, suprir cada um de nós. Senhor, nos prepara, Senhor. Nos prepara como uma boa terra. Senhor Jesus. Senhor, que de fato essa palavra, Senhor Jesus, Senhor, possa entrar no nosso coração. Senhor, e frutificar. Senhor Jesus. Senhor, queremos ser esse, Senhor. Senhor, que não chegamos a Ti, Senhor, de mãos vazias. Senhor, mas trazemos algo a Ti. Oh, Senhor Jesus. Portanto, Senhor, nos dá, Senhor. Senhor, que possamos de fato dar de volta a Ti. Oh, Senhor Jesus. Senhor, abençoa cada um de nós. Senhor, também lembra os irmãos que não puderam vir. Senhor, visita-os, Senhor. Senhor, e supra-os nessa noite. Oh, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a gente sabe que a gente está continuando, né? Desfrutar essa série do Alimento Diário. O Ministério da Nova Aliança. Essa é a mensagem 2. Mensagem 2. Adriano e Júlio, né? Compartilhou semana passada a respeito da mensagem 1. O Ministério da Glória e Unidade. E hoje, irmão, nós chegamos no Ministério da Glória, Amor.
Vamos ler, irmãos, aqui, João, capítulo 14, versículo 23. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos acharam aí? Quem não achou, diz misericórdia. E quem achou, aleluia. João 14, 23. Os irmãos acharam? Tem pressa não, irmão. A mensagem só tem só 1h30. Senhor Jesus. João 14, 23. Vamos ler? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 17, 22, 23, e o versículo 26. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor Jesus. Irmãos, o meu sentimento, na verdade, foi o ponto que eu mais ganhei nesse alimento diário, essa semana, né? Graças ao Senhor, irmãos. É que eu queria tocar 3 pontos, se o Senhor me permitir, se o tempo me permitir, né? Glorificação, viver no Espírito. Dá para entender meu garrancho aí, irmãos? Porque eu vou riscar um negócio aqui ainda. Viver no Espírito e o amor. Esses são os 3 pontos que eu mais toquei essa semana, irmãos. Então, a gente, para começar, a respeito da glorificação, eu creio que ficou muito clara a palavra que os irmãos compartilhou para nós semana passada. Tanto o Adriano no sábado, como o Júlio no domingo. Até esse versículo que a gente fala de sermos aperfeiçoados na unidade, era o ministério da glória, unidade. Ou seja, irmãos, esse ministério da glória, ele nos leva a uma unidade. E a gente viu que essa unidade, irmãos, não é simplesmente um aspecto de sermos um, esforçarmos para isso, mas o aspecto de estarmos em Deus. Em Deus, nós somos um. Fora de Deus, irmãos, não há unidade. Adriano compartilhou aqui agora há pouco, né? A respeito de viver no Espírito. Irmãos, há quanto tempo nós ouvimos essa palavra? Viver no Espírito. Isso é um fato. Mas muitas vezes, na nossa realidade, irmãos, nós não conseguimos atingir isso. O que nos falta? Conhecimento? Não. E aí eu toco, irmãos, que o que nos falta é perceber que o Senhor está trabalhando isso em nós. Precisamos perceber, irmãos, que esse é o trabalhar do Senhor. Com certeza, irmãos. Quanto mais nós vamos à palavra, quanto mais nós somos introduzidos em Deus, mais nos tornamos um. Mais nós amamos os irmãos. Vamos ler, João. Adriano compartilhou para nós aqui o âmago do livro de João, né? Do Evangelho de João. O centro, o ponto principal, está nesses capítulos 14, 15, 16 e 17. Seus irmãos, mas se os irmãos tiverem aquela Bíblia, né, que fica vermelha, é escrito em vermelha quando o Senhor está falando, esses capítulos 14, 15, 16, são praticamente todo vermelho. Porque é o Senhor falando, irmãos. E não é qualquer momento que Ele está falando, mas é no próximo à sua crucificação. Eu creio que as palavras mais importantes de um homem
É esse momento, né? Que ele sabe que não tem mais. Você não vai gastar palavras com qualquer coisa. Você vai, de fato, colocar o que está no seu coração. E aí, irmãos, Adriano compartilhou para nós que essa glorificação, glória, não é simplesmente uma luz. Sim, tem esse aspecto. Êxodo, o livro de Êxodo fala muito sobre isso. Que quando o Senhor aparecia, a sua glória aparecia. E ele iluminava todas as coisas. Claro, irmãos, Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Mas, graças ao Senhor, irmão, nessas últimas mensagens, nós temos introduzido um pouco mais nisso. Perceber que glória não é simplesmente uma luz exterior a mim, mas é algo que também está dentro de mim. É o próprio Deus. João 14. Deixa eu tentar. João 14. A gente vai ler aqui do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? O vosso coração. Credes em Deus. Vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Irmão, não sei se fica claro para os irmãos isso. Hoje existe uma grande confusão no meio do cristianismo, né? A respeito do Deus triuno. Né? A respeito do Deus triuno. Bem? Aleluia. E aqui para mim fica muito claro, irmãos, que esse Deus, ele é triuno. Claro, ele está falando aqui do Pai e do Filho. E aí, irmãos, ele fala assim, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, versículo 3, né? E vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu toco, irmãos, que até Adriano compartilhou semana passada, né? Que muitos entendem essa passagem como que o Senhor tivesse, na sua morte, tivesse sido levado aos céus e está preparando muitas moradas, ruas de ouros, mansões celestiais, para receber a cada um de nós, para um dia, quando ele for para o céu, morar nessas mansões e caminhar nas ruas de ouro. Mas não é isso que está falando aqui. Em nenhum momento, esses versículos falam de que o Senhor foi para o céu. Os irmãos conseguem perceber onde o Senhor está aqui? Ele diz assim, ó, versículo 3. No finalzinho, ó: onde eu estou, estejais vós também. Onde o Senhor está? Onde é que está a resposta? Versículo 10. Como é que diz aí? Não credes que eu estou no Pai? Onde é que eu estou, irmãos? Ou eu não? Onde é que o Senhor estava? No Pai. Esse, irmão, é o lugar. É esse lugar que o Senhor está preparando para nos receber. Não é isso? Versículo 3 diz assim, ó, no finalzinho: para que onde eu estou, estejais vós também. E para completar, a gente não leu, mas o versículo 23 diz assim, ó. A gente leu, está no quadro, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, essas muitas moradas que o Senhor está preparando, quem são? Somos nós.
Essa é a morada. Mas como Deus está preparando isso, irmãos? Como? Deus está nos levando, nos conduzindo à glória. E essa semana eu falando sobre isso, a respeito de ser conduzido à glória para um irmão. É interessante, irmão. O irmão disse, irmão está falando de morrer, é? A gente tem uma ideia, irmãos, de que a glória é a morte. Porque nossa mente religiosa tem uma ideia de que quando o homem morre, vai para o céu. Não vou entrar nesse aspecto. Mas, irmãos, ser conduzido à glória. Hebreus, capítulo 2. Como é que diz lá? Hebreus, capítulo 2. Amém. Senhor Jesus. Amém. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Amém. Os irmãos acharam aí? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem essas coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor. Amém. Irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco hoje. O Senhor está nos conduzindo à glória. Deixa eu tentar desenhar aqui um negócio aqui. Chico falou aquela coleção, né? Qual é o nome? Salvação Orgânica. E lá ele fala, irmãos, que nós temos alguns passos, tá? Amém. Aleluia. Ele fala que nós temos lá justificação. Aí nós temos santificação. Santificação. Senhor Jesus. Renovação. Conformação. Obrigado, irmão. Ajude a cooperação. Conformação. Transformação. Que negócio difícil, hein, irmão? Misericórdia. Renovação, glorificação. Glorificação. Então, irmão, não estou certo que a ordem é essa, faz muito tempo que eu compartilhei, só para tentar mostrar um ponto para os irmãos, tá? Todos nós, irmãos, que fomos salvos, todos nós, o Senhor, Ele nos justificou. O Senhor nos deu a sua vida, o Senhor morreu por nós. Diante de Deus, irmãos, diante de Deus, nós somos justificados. Amém. Nós somos justos. Não por nós mesmos. Claro, irmãos, há uma necessidade de nós praticarmos atos de justiça. O bordar das nossas vestes, para quando o Senhor voltar não nos achar nu. Mas essa justificação o Senhor fez por nós. E nos abriu um novo e vivo caminho. E nós podemos chegar a Ele. Há um trono de graça. Para recebermos o quê? Misericórdia. E Adriano, eu toquei muito que o Adriano compartilhou isso. Aqui agora, antes de começar a reunião. Precisamos pedir ao Senhor. Senhor, eu não consigo andar e viver no Espírito. Os irmãos que me conhecem são muito calmos, não sou? Só tem duas pessoas que me conhecem, Deus e Jerusa. No trânsito, irmão, eu me transformo. Cadê eu viver no Espírito de maneira prática? Irmãos, estou aprendendo. Louvado seja o Senhor. Preciso confessar mais. Senhor, eu não consigo viver e andar no Espírito. Preciso de Ti, Senhor. Então, irmãos, tudo que o Senhor fez é para nós chegarmos a esse ponto. A glorificação. A sermos glorificados. Então, nós passamos pela santificação. João 17, não vou entrar nesses aspectos para não perder tanto tempo, mas lá o Senhor diz que Ele se santificava a si mesmo, por causa dos discípulos, lembra? E se santificava por meio da palavra. A palavra, né, é que santificava. Irmãos, precisamos aprender a sermos santificados. Irmãos, precisamos desmistificar uma ideia de que sermos santos tem a ver com não pecar.
Só há um santo. Quem é? Levítico 11, se eu não me engano. Deus. Deus é o único santo. Santificação é um processo de quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno como Ele. Claro, irmãos, não em deidade, não para ser adorado, não estou falando isso. Sei que está muito claro para os irmãos. Uma vez o irmão deu o exemplo do chá, lembra? Água quente e aquele pozinho, e coloca dentro daquela água quente, e o processo, né? O irmão até fala de chaificação, né? Chaificação, né? Ou seja, aquele pozinho, ele vai sendo diluído dentro daquela água, até aquele pozinho estar na água. Irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais, irmãos, Ele vai se dando para nós, e nós vamos nos tornarmos cada vez mais santos. A igreja em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Logo no começo da carta diz isso, né? Quem já leu aquela carta? Quando você começa a ler aquela carta, irmãos, se você começa a olhar para o aspecto de pecar ou não pecar, você consegue ver santos naquela igreja? Não. Não com esse conceito. Mas a igreja aos Coríntios, ela é formada por quê? Pelos santos. E chamados para ser santos. A igreja em Campina Grande, aos santos e chamados para ser santos. Como eu faço isso, irmãos? Buscando cada vez mais o Senhor. Irmãos, isso tem tantas maneiras. A palavra, a comunhão com os santos, oração. Tudo isso, irmãos, nos leva e nos aproxima cada vez mais de Deus. Irmãos, e uma vez que nós tocamos nesses aspectos, o Senhor toca nesses aspectos em nós, essas coisas vão mudando em nós. Se você parar para pensar e você fizer uma retrospectiva da sua vida, você consegue perceber quantas coisas o Senhor já trabalhou em nós. Sim, irmãos, tem muita coisa para trabalhar. Estou falando de mim, tá, irmãos? Muita coisa para mudar. Muita coisa ainda para minha mente ser renovada. Para eu me conformar, não com esse século. Vamos ler Romanos capítulo 12? Vamos pegar esses 3 pontos de uma vez só aqui. Romanos capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e o versículo 2. Olha só o que diz aqui, irmãos. Vou ler, tá, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus. Mas aqui fala que há uma necessidade de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Eu creio que Paulo, quando estava escrevendo isso, ele tinha em mente aquela oferta do Velho Testamento. Só que lá, irmãos, o sacrifício era morto. Uma vez cortado e colocado sobre o altar, ele queimava até o fim. E tudo aquilo ali se tornava cinza, e a fumaça subia e agradava a Deus. Mas hoje, irmãos, para que a gente possa experimentar essa vontade, essa perfeita e agradável vontade, nosso corpo é um sacrifício vivo. Então depende de mim, depende dos irmãos. O Senhor já preparou tudo. Mas muitas vezes, quando já está trabalhando em nós ainda somos duros como Jacó. Lembra? Jacó no vale de... Jaboque, é? Jaboque. Vocês irmãos lembram da história? Não vou ler, tá, irmão? Mas ali diz que houve uma grande luta entre Jacó e Deus. E um anjo e Deus. E naquela luta, alguém estava perdendo aquela luta. Os irmãos lembram quem estava perdendo? Deus. Deus estava perdendo a luta. A ponto que Deus teve que usar, não vou dizer um golpe baixo, mas tocou na parte mais forte de Jacó.
na articulação da sua coxa. Eu já compartilhei isso com os irmãos, né? É a parte mais forte. Quem nunca fez isso? Vai empurrar alguma coisa e não consegue, com as mãos, aí faz assim. Né? Eu não era essa parte, eu não tenho força para nada, né? Jerusa, lá na academia, a professora, lembra? Mandou eu levantar um negócio, levantar meu corpo com meus braços. Misericórdia. Não saí do canto, irmão. Fosse as pernas, né? Bom, irmãos, foi assim que Deus fez ali. Deus tocou, irmãos. E a partir daquele momento que Deus toca na articulação da coxa de Jacó, Jacó começa a ver uma mudança na sua vida. A partir dali, irmãos, se os irmãos depois olharem, Gênesis, não lembro o capítulo, começa a haver mudança na vida de Jacó. Irmão, só vai haver mudança na nossa vida quando Deus conseguir nos vencer. E eu digo, irmãos, todos os dias da minha vida, muitas vezes quem tem vencido essa luta sou eu. Mas muitas vezes a pessoa também tem vencido. Isso mostra, irmão, que o Senhor não desiste de nós. O Senhor está trabalhando. Então esse é assim quem fala assim, irmãos, ó, que é o nosso serviço mais racional. Esse é o nosso culto mais racional. É o nosso serviço. É aquilo que nós apresentamos ao Senhor de forma racional, inteligente. É apresentar nosso corpo para o Senhor. Amanhã tem Santa Luzia. É uma oportunidade nós apresentarmos o nosso corpo de maneira racional. Senhor Jesus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Está muito claro isso, irmãos. Aqui não está falando de mudar o mundo, de transformar o mundo, mas de transformai-vos, de nós sermos transformados. Por meio de quê? Renovação da vossa mente. Para que eu possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a nossa mente, ela está constantemente sendo bombardeada de tudo que é para esse mundo anormal. Seja ideologia, seja os achismos, seja a minha verdade, né? Porque hoje tem muito isso. Não, Adriano, essa é a tua verdade, não é a minha. Né? Certa vez eu desenhei aqui um número 6, assim, né? E botei uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Esse aqui está vendo o quê? 9. E esse aqui está vendo o quê? É a minha verdade. É relativo, né? Mas, irmãos, qual é a verdade? É quem escreveu. O ponto está, quem escreveu? Onde é que está a verdade? Quem escreveu? Deus. Irmãos, essa é a verdade. Amém. Essa verdade não é relativa. Senhor Jesus. Amém. Então aqui fala, irmãos, que nós temos a mente renovada, nós não nos conformamos com o mundo. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Senhor Jesus. Os irmãos acharam aí? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Amém. Não era esse versículo. Mas amém. Nós somos predestinados para sermos conforme uma imagem. É aqui mesmo, né? É isso mesmo. Conforme a imagem do Filho. Então nós somos conformados à imagem. O problema, irmãos, é que hoje nós estamos sendo conformados a um século. Efésios capítulo 2 fala que esse mundo tem um curso. Esse cosmos, esse mundo, ele tem um curso. Ele tem um aion, ele tem um momento. Qual é o momento de hoje? Essa semana eu estava vendo, estava na frente da loja, passando um monte de gente. E eu comecei a ver um monte de gente tatuada. Parece que a moda agora é tatuagem, não sei se é, mas pelo menos quando eu vi assim, mas tem tatuagem. Né? É difícil não ter. Não estou falando que certo e que errado, não estou falando isso. Estou falando que há uma moda, há uma corrente, há um curso, uma tendência, amém. Há uma tendência.
Eu estava olhando umas fotos antigas essa semana. E aí eu estava vendo... Gival está aqui não, né? Gival? Ah, não. Graças ao Senhor, vou falar dele. Aí a gente na praia, ele com a sunga. Asa delta. Era uma moda naquela época, irmãos, né? Jerusa de biquíni, asa delta, né? Cabelo alá, chitãozinho e chororó, né? Cortava uma franjinha aqui assim, né? Era moda, irmão, aquilo era moda. Isso passa, irmãos, né? E volta. Eclesiastes, né? Quando Salomão está falando a respeito disso, eu lembrava que no tempo do meu pai era aquelas bocas, né? Aquelas calças. Um tempo desse estava voltando, não sei se ainda está ainda, né? Era o quê? Isso está no meu tempo, não. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer é que esse mundo tem um curso. E que se a nossa mente, irmãos, não é renovada, nós entramos nesse curso e nem percebemos. Sabe como é curso, né? Quando o rio está fluindo, né? Você entra na água, ela vai te levando. Você tenta atravessar o rio nadando reto, aí você começa a fazer assim, ó. Ela vai te levando, irmão. Você não percebe. Andar contra, né? A corrente. É ou não é difícil? É difícil, irmão. Então, irmãos, eu estou querendo chegar na glorificação, tá? Com isso, irmãos, quando nós não somos conformados a esse mundo, nossa mente é renovada. Então, há em nós uma transformação. Nós vamos sendo transformados. As coisas vão mudando. Aquilo que eu amava antes, aquilo que eu gostava, já não sinto tanto prazer naquilo. Eu não sou referência para ninguém, mas eu sei que o Senhor tem mudado muita coisa em mim. Muita coisa que eu gostava, eu não sinto mais prazer. Apesar de saber, irmãos, que essas coisas ainda estão dentro de mim. Fui comprar pão hoje com Jerusa. E que eu chego na padaria, quando eu vou parando, eu levei o rascunhozinho, eu vou levar o rascunho, quando eu tiver, vou dar uma olhada na mensagem, né? Quando eu paro na frente da padaria, I want to break free, Queen. Irmão, a letra surgiu dentro de mim. Quanto tempo eu tinha ouvido? Hein? Quase que eu bati o pé. Estava aqui dentro, irmão. Está aqui dentro. Essa natureza humana está aqui. Ela não saiu não, irmãos. E aí nós achamos que nós somos um super-herói, um super-crente, e vou ficar brincando com minha carne? Não, irmão. Eu tenho que fugir. Esse é o caminho. Quando nós, irmãos, fugimos, sozinho eu consigo? Não. É 1 Timóteo, esse versículo? Com os que coração puro invocam o Senhor. Precisamos fugir, irmãos. E aí, irmãos, essa transformação vai ocorrendo. E por fim, irmãos, um dia, quando o Senhor voltar, nós seremos glorificados. Então, eu cheguei na glorificação. João capítulo 17. Agora começou a mensagem. Agora mais uma hora eu termino. Brincadeira. Senhor Jesus. É brincadeira, irmão. Mas vamos lá. João capítulo 17 é aquele âmago, aqueles pontos central do que o Senhor está falando. E quando chega nesse capítulo, irmãos, capítulo 17 é a oração do Senhor. Irmão, sabia que nesse capítulo o Senhor orou por nós? O Senhor orou por nós. Quem é você, irmãos? Eu sou alguém que o Senhor orou por mim. Eu tenho convicção e clareza disso. Senhor Jesus. Versículo 1. A gente vai ler do 1 até o 5, tá? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui, irmãos, fala que quando o Senhor começa a orar, o Senhor diz assim, ó: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho. Para que? Finalidade, né? O filho te glorifique a ti. Vocês vão conseguir perceber aqui. Aqui tem Deus glorificando o filho e o filho glorificando Deus. E aí, mais uma vez, nós vamos perceber, para perguntar assim, o que é glória? O que é glorificar a Deus? O que é dar glória a Deus? A resposta é fácil, né? Glória a Deus. É assim que a gente aprende? Não, irmãos. Não é só isso. Glorificar a Deus não é dizer palavras glória a Deus. O que é glorificar a Deus? Aí está a resposta aqueles versículos, irmãos, perceberam? Versículo 4. Olha só como é que Cristo glorificou o Pai. Como foi? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Como é que Cristo glorificou a Deus, irmãos? Consumando a obra, fazendo a obra, completando a obra. Irmãos, como é que nós glorificamos a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Em resumo, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, eu glorifico a Deus, não dizendo glória a Deus, mas cumprindo, fazendo a sua vontade. E essa questão de vontade, irmãos, eu acho muito interessante porque hoje, até hoje, assim, né? Qual é a vontade de Deus para mim? Essa é a vontade de Deus ou é a minha? A vontade de Deus para mim é uma coisa. Não, é a vontade de Deus para Roseli. Não vou dizer que não tem esse aspecto, mas eu quero dizer que eu estou falando da vontade de Deus. Eu acho que a primeira Tessalonicenses, se eu não me engano, que diz assim: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Pronto, irmãos. Se a gente quer algo que o Senhor falou, está aqui. O Senhor disse que a vontade dEle é a nossa santificação. A nossa santificação não é só para eu ser uma pessoa boa, ser santo, ser justo, mas ela tem uma finalidade, a glorificação. Então, eu glorifico a Deus, e aí, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Como é que ele glorificou o Filho? Com ele mesmo. Tem uma passagem, eu acho que é Mateus, eu não lembro, a transfiguração do monte. Algumas mensagens atrás, alguns meses atrás, o irmão falou sobre isso, né? Lembra? É como se Deus tivesse, como se o Senhor Jesus tivesse descido o zíper da sua humanidade e exposto naquele monte o que havia dentro dele. A glória, ele se transfigurou. E naquele momento, né, que eles viram aquilo ali, eles não queriam nem mais sair dali, né? Irmãos, o Senhor já está em nós. Agora, o Senhor está trabalhando em nós. E aí, a semana do alimento diário, o irmão fala a respeito da força operante da glória. Colossenses, capítulo 1. Senhor Jesus. Colossenses. Deixa eu só achar aqui, perdi aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Sendo, os irmãos acharam aí? Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. Como é que diz aí? Continua. Sim. Com alegria. Amém, até aqui. Então aqui ele fala, irmãos, que somos fortalecidos. Na verdade, você diz, sendo fortalecido. Isso é o quê?
Não dá ideia de continuidade? Constantemente, nós precisamos ser fortalecidos. Eu posso acordar invocando o Senhor, mas 5 minutos depois, eu posso estar na minha alma novamente. Mas 5 minutos eu posso estar invocando novamente o Senhor. Nós precisamos estar sendo fortalecidos. E ele fala, sendo fortalecido com a força da sua glória. E agora, irmãos, nós precisamos que essa força, essa glória, não é simplesmente algo distante, uma luz, mas é algo que me dá força. Como é que eu posso falar? Que me impulsiona. Eu estava tentando lembrar aquele versículo de que o Senhor dá força. Senhor Jesus. Já tem para-brisa de carro, rapaz. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem essa ideia às vezes, né? E aí eu já até comparei com os irmãos, né? Essa palavra no original não é assim, né? É, tudo posso naquele que é força em mim. Né? Ou seja, irmão, eu preciso estar todo o tempo buscando isso, para que eu possa ter essa força. Se eu me desligar, irmãos, essa força acaba. Né? Eu tenho um notebook velho, que ele só funciona na energia. Né? Se eu tirar a energia, ele tem bateria. Mas se eu tirar, desliga. Pronto, não, precisamos ser assim, irmãos. Não posso confiar na minha reserva. Eu tenho que estar todo o tempo ligado a esse. Então aqui ele fala que nós somos fortalecidos com toda perseverança. Irmãos, aí aqui vem a experiência. Eu já compartilhei com os irmãos. A minha palavra mais difícil da Bíblia é essa. Perseverança. Porque o meu homem natural desiste assim, irmãos. Não sei se isso é com os irmãos, mas pelo menos comigo eu tenho uma dificuldade enorme. Eu tenho que fazer uma força além do que para continuar. Então, irmãos, mas é com toda perseverança, irmãos. Quando nós perseveramos nas dificuldades, criação dos filhos, relacionamento marido e mulher, acho que essas duas coisas são as coisas mais difíceis para mim. Eu já aprendi muita coisa nessa vida, irmãos. Mas parece que criação de filho e casamento é uma coisa que a gente precisa aprender todo dia. Então, irmãos, para buscar o Senhor, para que essa força operante possa fazer essa obra em nós, Filipenses, deixa eu sair, Filipenses capítulo 1, versículo, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Filipenses 1, versículo 6, olha só o que diz aqui, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui dá para fechar esse sentimento. Irmãos, essa obra não é algo, não é que eu estou fazendo. Não consegue perceber isso? Mas é que é Deus que está fazendo uma obra em mim. Deus está me transformando. E Ele tem até o dia de Cristo Jesus. Todos nós, irmãos, seremos transformados. Vai chegar um dia que todos nós seremos glorificados. Todos nós. Mas, irmãos, existem alguns que serão antes. Alguns precisam passar por um período chamado de 1000 anos para poder serem transformados. Espero que o Senhor nós não sejamos esses. Sejamos esses que são maleáveis ao trabalhar do Senhor, né? Nos abrimos facilmente. Como é o livro novo? Como é a capa? Como é o título do livro novo? Vem agora e eu te enviarei, né? Que sejamos assim, né? Vem, a gente vai. Vai, a gente vai, né? Assim? Viver no Espírito é a chave. Viver no Espírito é a chave. Se eu viver em mim mesmo, irmãos. Vem cá. Para quê? Para onde? Por quê? Não é assim? Para que é isso? O que vai ser? Como é que vai ser? É assim? Que hora termina, né? Nem começa, que hora termina. O que é que eu vou ganhar? É assim, irmãos. Não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Se os irmãos aí é cada um para o Senhor. Tá? Então, irmãos, essa obra está trabalhando em nós, irmãos.
E o Senhor vai alcançar isso. Essa glorificação. Nós seremos iguais a Ele. É assim que diz 1 João? 1 João. Acho que é 1 João. Deixa eu ver se é mesmo. Oh, Senhor. Vou guardar esse aqui, eu não estou lendo mais mesmo, irmão. Senhor Jesus. A sinopse já foi. Senhor Jesus. Capítulo 3. Eu vou chegar no ponto a respeito do amor aqui também, tá? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Versículo 1, tá? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Irmãos, eu anelo isso. Ver o Senhor dessa maneira. E aí, irmãos, ele fala que nós já somos filhos, e isso é um fato. Isso não muda. Mas como filhos, há uma necessidade de maturidade. E essa maturidade, irmão, se dá pelo trabalhar do Senhor. Paulo fala isso em 2 Coríntios. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, maduro, né? Desisti das coisas próprias de menino. Como, irmãos, isso acontece em nós? Romanos 8, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá? E o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os irmãos já falaram isso para nós, né? Várias vezes, né? Aqui ele fala de ser filho de Deus, 2 vezes, né? No versículo 14 e no versículo 16. Aquele que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Esses são os filhos, ainda que necessita de leite. São filhos pequenos, teknon no original. Mas aqui há uma necessidade, que nós sejamos guiados pelo Espírito. Levados, né? Restritos. Não é somente ser guiado, mas é ser guiado e restrito. Tem um caminho, tem uma direção. Todas essas palavras que eu tenho falado para nós, irmãos, é a direção. É o caminho. Não é simplesmente viver no Espírito, como fala no alimento diário, né? Ele também fala 2 aspectos de viver no Espírito ali no alimento diário, né? Ele fala do aspecto peripatel e estoiquel. Não vou entrar nesses aspectos por causa do tempo, porque eu quero tocar um ponto a respeito do amor aqui, irmãos. Mas é que o meu viver no Espírito. Vamos ler, Gálatas, Senhor Jesus. Deixa eu tentar ser fiel aqui ao texto.
Gálatas 5. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis concupiscência da carne. Então, irmãos, ele fala que esse andar no Espírito aqui, quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Esse andar aqui é um andar que não me leva a pecar. Percebe? Porque eu não satisfaço. O versículo 16. Mas aí quando chega no versículo... Esse aqui é o andar peripatel. É um andar individual. Eu ando no Espírito. Quem nunca já conversou com um irmão que não está reunindo, aí diz assim, não, mas eu estou lendo a Bíblia em casa. Né? Eu estou orando. Tá, irmãos, é peripatel. É individual. O individual não edifica. Mas aí no versículo 25, ele diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí agora, irmãos, esse andar aqui é estoiquel. Os irmãos sempre usam o andar em uma marcha, né? O exército, numa só pisada, numa só cadência. Percebe? Esse andar, irmãos, é o andar que nos direciona. É o andar que nos aponta a algo. Nós não estamos, irmãos, vivendo uma vida cristã de brincadeira, individual. Né? Nós estamos, o nosso sentimento, o viver da igreja, tem esse sentimento de nos levar uma direção, de nos levar à glorificação, não de maneira individual. Eu vou vencer. Não existe, irmão, vencedor individual. O vencedor, ele é coletivo. Precisamos aprender isso hoje. Só naquele dia, irmãos, eu vou estar querendo sozinho e não tem lugar para mim sozinho. Senhor Jesus. E esse andar, irmãos, é que nos leva a praticar a vida da igreja. É o restrito. Não é, irmãos, não é anular minha vontade, minha opinião, não é simplesmente isso. Eu compartilhei ontem. Quando você ama alguém, e esse alguém fala para você, irmão, você recebe as palavras. Por quê? Porque você sabe que essa pessoa te ama e quer seu bem. Mas quando alguém, né, que você não tem muita intimidade fala, você ainda mede, né, as palavras. E às vezes tem pessoas que depende da pessoa, você nem escuta. Não é assim? Precisamos perceber, irmãos, que os irmãos que cuidam de nós, eles querem o nosso bem maior. O bem. Não é qualquer bem, não é simplesmente o seu bem-estar, mas é o bem. Deseja o nosso amadurecimento. E esse amadurecimento se dá por essa restrição. Vamos falar de autoridade, lembra? Estava falando de autoridade na reunião de serviço. E quando cheguei em casa, eu estava lendo aquele versículo de Romanos 13. Que a autoridade, né? Queres não conhecer a autoridade, né? Faze o bem. Né? Porque a autoridade é espada, né? Então, irmãos, para que nós possamos, de fato, ter esse crescimento, essa maturidade, precisamos ser restritos. Restringidos. E esse restringimento, eita, misericórdia. Restrição. Obrigado, irmãos. Louvado seja o Senhor. Justa cooperação. Essa restrição se dá, irmãos, e nós servimos os irmãos. Tem quanto tempo ainda? 1 minuto. Senhor Jesus, servir os irmãos. Não, eu queria que os irmãos compartilhassem depois. Servir os irmãos é a maneira de nós sermos restringidos. E João capítulo 13, eu não vou ler, mas eu queria que os irmãos lessem em casa, dever de casa para os irmãos. João capítulo 13.
ele fala, irmãos, de que quando o Senhor começou a falar aquelas palavras do capítulo 14, 15, 16 e 17, ele não falou para muita gente, ele falou para alguns. Nem mesmo Judas estava nessa plateia. Seus irmãos conseguiram perceber isso essa semana. Mas o Senhor, quando falava às multidões, como é que ele falava? Parábolas. Rapaz, você quer dizer algo importante para alguém e você fala por parábola. Não é assim? Você não consegue entender isso de maneira... Mas não era para todos, era para alguns. Aquele a quem Deus queria revelar alguma coisa. E aí, dessa grande multidão, separava-se alguns. E daquele alguns, o Senhor chamava os 12 e explicava as parábolas. Não é assim? Não lembram os evangelhos? Os íntimos. Né? Não tão íntimos, mas vamos chegar no mais íntimo agora. Mas quando o Senhor está em João 14, 15, 16, 17... ali, irmão, estavam os íntimos. Aqueles que amavam o Senhor. E daqueles íntimos, ainda tinha alguém que estava mais próximo. Percebe? Seus irmãos, leram isso, eu acho interessante demais, irmãos. O Senhor está lá, o Senhor se angustia e disse, alguém vai me trair. Né? Eu fico imaginando ali a cena. Quem? Aquele... aí pronto. Pedro olha para João e diz assim, pergunta quem é. Os irmãos depois lê isso, tá, irmãos? Aí João reclina a cabeça e diz, quem é? Senhor. Aí o Senhor diz assim para João, aquele que eu molhar o bocado e der. E aí ele molha e dá, aí o Senhor, o que o Senhor diz? Sai e faz o que tem de fazer. E ele sai, né? Irmãos, isso é tão claro no texto, de que ninguém entendeu, apenas João, que o que é que diz lá? Uma nota de explicação, né? Que ninguém entendeu, achava que ele tinha saído para comprar alguma coisa, ou dar dinheiro aos pobres. Mas o Senhor falou para João, por quê? Percebe, irmãos? Precisamos ser esses, irmãos, que temos intimidade com o Senhor. Amém. Irmãos, mas mais íntimos ainda, precisamos ser esses que reclinam a cabeça no peito do Senhor. Amém. E isso, irmão, vai gerar em nós um desejo de servir ao Senhor. Amém. De servir os irmãos. Não é servir os irmãos, porque a gente sabe que como crente eu tenho que servir o Senhor. Como crente eu tenho que servir. Não é assim? Não, irmãos. Quando isso arde no nosso coração, nós servimos. Amém. Não de posição. Eu sempre compartilho isso. Não é 15 centímetros que vai me dar posição, né? Mais alto que os irmãos. Eu estou aqui pela muita misericórdia do Senhor. E pela comunhão com os santos. Irmãos, isso vai ser gerado em nós. E isso vai ser gerado por meio da comunhão. E quando isso é gerado, irmão, nós servimos o Senhor. E aí, João capítulo 13, fala de que o Senhor começou a lavar os pés dos discípulos. A gente vai ver essas imagens daqui a alguns dias, né? Alguém lavando os pés de alguém, né? Percebe? Perto da Páscoa, não é assim? Não, irmãos, não é só isso. Não é um aspecto físico, né? Limpar os pés de Roceni. Não é um aspecto físico, irmãos. Lavar os pés, irmãos. Aqui tem um aspecto muito rico. É que nós precisamos... Não sei como eu posso explicar isso, mas... Naquele tempo, né? Andava-se de pé de sandália, né? E pisa. Enche de poeira, é o nosso contato com o mundo. Não está falando de pecado não, irmãos. Não é pecado aqui. É o nosso contato com o mundo. O nosso trabalho, nosso viver secular, ir no trânsito. Isso, irmão, suja meus pés. Estraga a minha comunhão. Já imaginou? Naquele tempo, os irmãos já sabem disso, né? Sentar não se sentava na mesa, né? A posição era meio que os pés esticados, né? Já imaginou? Acaba comendo, os pés tudo sujo, cheiroso não deve estar, né? Percebe, irmãos? Aquela necessidade de lavar os pés. Hoje, irmão, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Né? Lavar os pés, irmãos, é isso de maneira prática.
né? Hoje nós temos tanta facilidade, né? WhatsApp, telefone, e-mail, sei lá, irmãos, comunhão pessoal, né? Reuniões, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por enquanto só não a segunda ainda, né? Por enquanto. Mas aí vai começar na escola do Evangelho, louvado seja o Senhor. Percebe, irmãos? Nós temos a maneira de lavar os pés uns dos outros. Nós não vivemos reunindo de maneira religiosa. Concluir, fechar a Bíblia. Quando, irmãos, o Senhor fala aquilo para João, eu percebo assim que há uma mudança. Se nós olharmos, até mesmo quando o Senhor morre, e que João, no capítulo 21, ele volta a pescar, né? A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Lembra? O Senhor falou isso para o João, né? E aí quando o Senhor morre, e ele passa ausente ali algum tempo, o Senhor ressuscita, mas o Senhor se manifestava aos poucos, né? E aí João diz o quê? Vou pescar. Essa semana eu vi uma música gospel, eu chamo de música gospel porque ele não é hino não. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o bar alto e jogue a rede. Quem mandou parar foi Jesus, irmãos. A minha necessidade hoje precisa ser a necessidade do Senhor. Se não, irmãos, nós vamos demorar mais tanto tempo que não tem para o Senhor trabalhar em nós. E ali, irmãos, eu percebo que quando o Senhor pergunta a Pedro, eu misturei as histórias. Pergunta a Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, te amo. Irmãos, nós amamos o Senhor? Sim, nós amamos o Senhor. Mas muitas vezes ainda é com meu amor. Se tu me amas, apacenta, cuida, pastoreia. Irmãos, isso é o nosso trabalhar para o Senhor. É cuidar dos irmãos. É a nossa obra. E é a obra do Senhor em nós. No finalzinho desse versículo, Pedro entende, né? Pedro, tu me amas? Pedro se entristece, porque o Senhor perguntou pela terceira vez. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Irmãos, o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor sabe que nós o amamos. Mas o Senhor está trabalhando, fazendo essa obra em nós. E nos ensinando de que expressar esse amor é por meio do servi-lo. É por meio de guardar, cuidar dos irmãos. Que esse ouvido, irmãos, é o mais perto dessa boca. Seja o primeiro a tomar essas palavras. E aprender a negar a mim mesmo e cuidar dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Perdão, irmãos, tomei muito tempo aí. Pequenos grupos, né? Louvado seja o Senhor. E se